Meu nome é Pedro Colares, a minha formação é em cirurgia de cabeça e pescoço. Eu fui formado no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, mas tenho também participação nas questões de defesa profissional. Estou como vice-presidente do Sindicato dos Médicos e fiz uma pós-graduação em gestão hospitalar e sistemas de saúde, que a minha monografia, né, o meu TCC do curso de gestão, foi o que motivou ao convite e a ideia de fazer essa palestra baseada nessa monografia. Então, o tema que eu vou falar para vocês hoje, que motivou a minha monografia no curso de gestão hospitalar, é exatamente sobre as modalidades de pagamento de honorários médicos. A gente, quando sai da faculdade, a gente sai completamente leigo nesses assuntos, aprende tudo de medicina, mas não aprende como cobrar e como escolher a forma de cobrar, inclusive os aspectos éticos que devem estar envolvidos nisso também. Essa questão da remuneração médica é um preceito que às vezes é um tabu, mas que está descrito no Código de Ética Médica. Como vocês podem ver, tem um trecho de um dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética, exatamente fala que para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa. Então, é justo e faz parte do nosso código de ética que a gente discuta a remuneração médica. Isso não pode ser um tabu, mas tem que ser discutido também na forma de respeitar todos esses preceitos éticos. Então, como é um assunto que a gente não sai da faculdade e normalmente não discute isso de maneira formal, a gente discute nos papos de cafezinho, entre os congressos, eu acho que é uma boa, e eu percebo isso nas sociedades médicas todas, a gente está cada vez mais tirando esse papo do cafezinho e passando para fazer uma discussão formal, principalmente nos fóruns de defesa profissional. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, da qual eu faço parte, todo evento de congresso que ela faz, ela procura fazer um momento, uma mesa de discussão de defesa profissional, e isso é muito bom, né? A gente tem que realmente trazer isso para a nossa realidade e discutir isso sem vergonha, sem achar que isso é um tabu, e discutir também de uma forma séria e profissional, como a gente discute os outros temas relacionados à medicina. A gente pode discutir, na verdade, a remuneração médica sobre diferentes aspectos, sobre o ponto de vista de aspecto financeiro, do ponto de vista de aspecto ético, aspectos sociais envolvidos, questão da remuneração médica referente aos conselhos de classe, à defesa profissional, os aspectos legais e jurídicos envolvidos, e isso também entra ainda a questão tributária, que são os impostos que vão incidir sobre essa forma de remuneração do trabalho médico, que como incidem também sobre outras formas de remuneração de outras profissões. Então, discutir remuneração médica é então um tema bastante complexo. Não dá para a gente deixar de abordar todas essas nuances que estão presentes nesse tema. A gente vai aqui tentar focar na parte nos conceitos tributários, nos conceitos éticos, e tentar pincelar um pouco nessas modalidades de recebimento para que você, colega médico, possa, diante desse conhecimento, pensar melhor, abrir sua cabeça e repensar a forma como você recebe e, de repente, passar dessa palestra para uma discussão mais complexa, mais abrangente e mais específica para aquilo que você quer. Então, o objetivo aqui é a gente dar um pontapé inicial nessa questão de discutir no meio médico todas essas nuances que tocam a remuneração médica. O que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem basicamente 3 formas de remuneração médica. A gente tem aquele médico que recebe via um concurso público, e esse concurso público normalmente não há muito do que se fazer de mudanças, é aquilo que está no edital e tem aquelas questões de coletivas, então não há como o médico individualmente mudar muita coisa disso daí. Tem a questão daqueles médicos que são empregados via CLT, que são as leis trabalhistas. Então, como qualquer empregado que recebe pela CLT, ele vai estar sujeito àquelas leis que regem essa relação entre empregados e empregadores. Também, nesse ponto aí, o médico individualmente não vai ter muito
do que escolher, uma vez que o contrato dele vai ser regido por essas leis. E a gente tem a atuação médica como profissional autônomo e a remuneração do profissional autônomo, essa sim, você pode ter muita variabilidade de formas de receber como autônomo. Então, a gente vai focar essa palestra exatamente no profissional autônomo, que é onde você, como indivíduo, vai poder fazer realmente algumas escolhas que vão fazer diferença na forma como você vai receber a sua remuneração pelo seu trabalho como profissional autônomo. E o que é o profissional autônomo, na verdade? O profissional autônomo é aquele profissional que não tem vínculo empregatício e é o profissional que ele mesmo é o próprio patrão dele, então por isso ele realmente vai ter uma autonomia maior nas relações de recebimento. Ele vai cobrar diretamente do paciente ou do plano de saúde do paciente, como cooperado ou de uma cooperativa ou como credenciário de um plano de saúde. Então, por isso o médico se torna, nesse caso, um ator principal, um protagonista dentro dessas relações. Então, ele vai ter uma margem muito grande para negociar o recebimento da sua remuneração, e por isso que o profissional autônomo merece uma maior atenção, porque ele vai ter uma liberdade maior de fazer escolhas, e isso pode influenciar e muito a remuneração dele em todos aqueles aspectos que a gente falou, não só no financeiro, mas na questão ética, legal, tributária, enfim, como vocês vão ver mais à frente. Então, como eu falava para vocês, ele pode receber de forma particular, onde ele recebe diretamente do paciente. Ele pode receber via convênios ou planos de saúde. Ele pode receber via cooperativas médicas. E cada uma dessas modalidades vão ter impactos diferentes naquelas nuances todas que a gente já comentou. Ao mesmo tempo, ele pode receber de forma particular via pessoa física, onde ele vai emitir um recibo de profissional autônomo, ou ele pode receber particular via pessoa jurídica, onde nesse caso vai ser emitida uma nota fiscal e o médico vai ter que abrir uma firma, uma pessoa jurídica e criar um CNPJ. A mesma coisa para as outras modalidades. O convênio ele pode receber como pessoa física ou pessoa jurídica, e as cooperativas também, como vocês vão ver, embora o que é mais comum seja o médico ficar cooperado como pessoa física, mas existem alguns lugares do Brasil que estão lançando cooperativas de pessoas jurídicas, mas a gente vai ver que isso é um caso de exceção. Durante esse meu trabalho na monografia, no trabalho de conclusão do curso de gestão, eu andei conversando com contadores, advogados, pesquisando, e é um assunto que ainda é um pouco polêmico e a gente vai tocar nele com mais propriedade mais à frente. Bem, diante de todos esses caminhos e dessas escolhas que a gente pode fazer enquanto profissional médico que atua de forma autônoma, a gente tem que pesar os prós e os contras de cada um desses caminhos, dessas escolhas que a gente pode fazer. Então, nem sempre você escolher a modalidade de recebimento, você deve optar pelo caminho mais simples, porque às vezes o caminho mais simples nem sempre é aquele que vai te favorecer benefícios em outros aspectos. Então, o que é que eu acho que nós temos que pesar na hora de escolher uma modalidade de recebimento de honorário como profissional autônomo? A gente tem que pesar aspectos financeiros, óbvio. Quem que quer, a gente sempre, dentro do possível, dentro das condições que são legais e éticas, a gente quer receber aquilo que vai dar um melhor valor possível. Isso é óbvio. A gente tem que ver também as condições inerentes ao profissional. Às vezes, se você é um cara que é mais organizado, que você realmente tem esse cuidado, esse perfil, de repente vale a pena você buscar uma forma de remuneração que, embora seja mais complexa, vai te favorecer em outros aspectos. Mas de repente você é um cara que não gosta de perder tempo entre aspas, né? Mas que você não tem o perfil de se dedicar e a pensar nisso daí, às vezes é melhor você optar mesmo por uma forma mais simples, já que você não é organizado, e arcar com um recebimento menor, enfim. A gente, obviamente, também tem aspectos do paciente que vão interferir nisso daí, dependendo do perfil do paciente que você tem, e principalmente das questões regionais. Eu fiz residência fora, morei no Rio 3 anos, atualmente converso bastante com colegas da cirurgia de cabeça e pescoço do Brasil inteiro, estou na comissão de honorários médicos da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço,
viajando constantemente para São Paulo para reuniões da Câmara Técnica da CBHPM na MB, enfim, a gente tem trocado muitas figurinhas, principalmente nesses fóruns de defesa profissional, e eu vejo como é diferente o perfil do paciente de cada região. Aqui em Fortaleza, os pacientes ainda têm um apego muito grande ao convênio. Já fizeram essa conta e um médico que começa a atender num determinado convênio, quando ele sai do convênio, ele consegue manter, por essa pesquisa que fizeram, ele mantém só cerca de 10% dos pacientes. Ou seja, aquele paciente adora o Dr. Pedro, acha o Dr. Pedro um médico excelente, mas se o Dr. Pedro para de atender pelo convênio, 90% dos pacientes dele vão procurar uma outra opção que ainda atenda o plano de saúde dele, mesmo achando o Dr. Pedro um bom médico. Então, ele só consegue fidelizar, apesar de não atender mais o convênio, só cerca de 10% dos pacientes. Essa é uma realidade que, por exemplo, no Sul e no Sudeste a gente não vê tanto. A gente já vê os pacientes do Sul e do Sudeste muito mais preocupados em fazer mesmo um investimento financeiro maior, talvez até porque a gente saiba que lá as condições de vida, o custo de vida é diferente também aqui do Nordeste, mas a gente vê que os pacientes lá são bem mais facilmente manter um atendimento particular do que aqui. Obviamente também as questões referentes à especialidade, se a sua especialidade faz só consulta, se a sua especialidade faz exame, se a sua especialidade faz cirurgia, procedimentos cirúrgicos invasivos. Então, tudo isso, obviamente, você tem que pesar nessa escolha. Além disso, obviamente, a gente não pode descuidar e deixar de levar em consideração as questões referentes à defesa profissional e o fortalecimento das entidades médicas, né? Eu tenho que buscar contemplar todos esses aspectos, mas sem me descuidar daquilo que é ético e daquilo que me faz, como colega e como médico, participar das entidades médicas e ter o respeito ao colega, né? Aqui a gente nem precisa falar, nossa classe é uma classe ainda muito respeitada e que, embora tenha sido muito atacada ultimamente, sob o ponto de vista de algumas exceções que não têm um comportamento ético, que realmente eu considero que são exceções, mas a classe tem sido muito pichada e tem sido muito criticada. Então, a gente tem que mostrar cada vez mais que nós, como classe médica no geral, nós obedecemos a preceitos éticos e devemos manter essa coesão a nível de entidades médicas e defesa profissional. Eu não devo manter a forma como eu entendo. Eu não posso sacrificar o bem da classe como um todo em busca de às vezes, uma migalha que vai me deixar melhor como indivíduo. E eu trago agora para vocês, reforçando isso que eu estava falando, um outro trecho do Código de Ética, um outro princípio fundamental mesmo, na verdade, o número 15, onde fala que o médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por remuneração digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional. Assim, reforçando que aquele colega que vai tentar burlar deixar de se preocupar com isso e em algum momento burlar esses movimentos legítimos de defesa profissional e de respeito ético, ele vai estar cometendo uma infração ética e passivelmente pode ser passível de punição diante dos conselhos regionais de medicina. Então, há de se reforçar que isso tem que ser também pesado na sua decisão. Você não deve optar por um caminho, pelo menos no meu entendimento, que vai te oferecer alguma vantagem, mas que vai te fazer descuidar e ficar vulnerável do ponto de vista ético, de defesa profissional e de respeito aos colegas de profissão. Como vocês podem ver nesse slide que está sendo projetado concomitantemente, a gente vai começar a abordar o ponto de vista tributário, né, os valores realmente que vão incidir em cada modalidade dependendo da sua escolha. Vocês percebem que os aspectos tributários que vão incidir sobre o tipo de modalidade que você vai escolher vai variar bastante. Se você opta por receber como pessoa física, você vai ter alguns impostos que vão incidir. Se você opta por receber como pessoa jurídica, você vai ter outros impostos diferentes. É importante que você perceba que muitas vezes esses impostos
dependendo da modalidade que você vai escolher, se vai ser cooperativo ou não, eles vão parecer também como se fossem duplicidade. Mas eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. O ISS que a gente está falando como pessoa física e como pessoa jurídica, ele são impostos diferentes. O ISS de pessoa física, ele é o ISS que chamam também o imposto do profissional autônomo. Na verdade, qualquer categoria de profissional autônomo, seja ele médico, advogado, dentista, enfim, de qualquer área que se classifique como profissional autônomo, ele deve ao município, o ISS é um imposto municipal, que é imposto sobre serviço, no caso o serviço é o ato médico em si, mas pode ser uma consulta odontológica, pode ser uma consulta de um psicólogo, pode ser uma consulta, um serviço de um advogado, enfim. Todo esse pessoal aí, ele se enquadra como profissional autônomo se não tiver inserido dentro de uma pessoa jurídica ou em alguma outra forma de contrato. Então, a pessoa física, que é o profissional autônomo, se ele está exercendo como essa atividade como profissional autônomo em um determinado município, aquele município exige que ele pague o ISS de autônomo. O ISS de autônomo, pessoal, normalmente a gente paga na forma de um recolhimento anual que vem mais ou menos em abril e que, se você deixou de ser profissional autônomo, enquanto você não vai lá no setor da prefeitura responsável por esse ISS para cancelar o seu ISS de pessoa autônoma, você fica com uma dívida ativa que vai ano a ano sendo aumentada, né? vai se acumulando, porque a prefeitura só vai entender que você deixou de exercer como profissional autônomo se você avisar formalmente e cancelar. Enquanto você não cancelar, para ela você está exercendo e você tem que pagar essa anuidade do profissional autônomo. Se você atua como autônomo em 2 ou mais municípios, por exemplo, eu tenho meu consultório, onde eu atuo como pessoa autônoma aqui em Fortaleza, e vamos dizer que eu começo a dar plantão por uma cooperativa em Caucaia. A cidade de Caucaia também vai requerer que eu pague como profissional autônomo lá. Ou eu posso pagar dessa forma de desconto com um boleto anual, que costuma ser um valor mais baixo, ou então ela vai descontar um percentual daquilo que o hospital vai pagar para a cooperativa e, por consequente, a cooperativa também vai descontar de mim. Então, mesmo que eu seja contratado como um RPA, que é o Recibo de Profissional Autônomo, diretamente pelo hospital do interior, esse hospital do interior ele deve, do ponto de vista contábil, descontar aquela taxa, aquele percentual, pelo meu serviço no interior como profissional autônomo. Se ele não fizer isso, ele está errado e eu posso ser depois acionado para ter que devolver esse dinheiro. Do mesmo jeito, se eu já pago o boleto anual como profissional autônomo, eu tenho que guardar aquilo ali e, no caso de eu ir naquele município, eu for prestar algum serviço, eu tenho que apresentar que o boleto está quites, e mostrando que está quitado, eu fico isento de ser descontado novamente e haver uma bitributação. Então, é importante que você calcule, veja o quanto que você pretende receber naquele ano, qual é o desconto que vai fazer, e você, se for o caso, é melhor você pagar logo o boleto, que é uma taxa única anual. Às vezes vai sair mais barato do que você ficar descontando por cada ato médico, por cada plantão que você vai receber daquele determinado município. E lembrando que cada município tem o seu ISS diferente. Vocês percebam também que eu sinalizei aqui no slide, que você vai ver, está cobrando ISS 2 vezes, está cobrando na pessoa jurídica e na pessoa física. Isso a gente vê, por exemplo, quando os colegas começam a ver os extratos das cooperativas. Porque, na verdade, pessoal, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, você tem que pagar como pessoa física autônoma, se você assim exercer. Quem que não paga o ISS de pessoa física? É aquela pessoa que faz atividades exclusivamente como concursado ou como CLT, ou seja, ele não tem consultório próprio, ele só trabalha nos empregos dele mesmo, ou então aquela pessoa que tem um consultório, mas todas as atividades do consultório são remuneradas via pessoa jurídica, né?
Mas, por exemplo, eu sou credenciado da Unimed. Então, só o fato de eu ser credenciado pela Unimed e atender pela Unimed, eu estou exercendo uma função, um serviço de profissional autônomo. Então, se você atende como cooperado da Unimed, como pessoa física, necessariamente você está fazendo uma atividade de profissional autônomo na pessoa física também. Então, por mais que eu receba uma parte pela pessoa jurídica, mas só aquelas consultas e procedimentos que eu faço pela Unimed, eu estou fazendo como um profissional autônomo cooperado. Então, só isso já me obriga a fazer algum tipo de desconto do ISS de profissional autônomo. A mesma coisa acontece se você for credenciado a qualquer tipo de convênio como pessoa física. Só vai ficar realmente isento desse ISS e você tem que avisar para dar baixa lá na prefeitura se todo o seu recebimento vier exclusivamente de emprego, seja ele público ou CLT, e de recibo e de credenciamentos ou recebimentos como pessoa jurídica. Se você atende particular, em teoria, por mais que você emita uma nota fiscal, você também está exercendo um ato de profissional autônomo. Então, você vai ficar muito vulnerável do ponto de vista de tributação, se você precisa estar muito bem resguardado com o seu contador para poder, de repente, não ser acionado numa fiscalização, alguma coisa assim. E eu chamo a atenção de vocês que esse ISS da pessoa autônoma não é a mesma coisa do ISS do cooperado, da cooperativa, por exemplo, que é descontado novamente, mas não novamente porque nesse caso não é o ISS do profissional, é o ISS da cooperativa. Qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica que trabalhe com serviço, no caso uma cooperativa médica que presta serviços à população, aos seus conveniados. No caso, uma pessoa jurídica que é credenciada a um convênio médico. Vamos dizer que eu tenho um convênio X e esse convênio X eu sou credenciado como pessoa jurídica. A minha pessoa jurídica está prestando um serviço para o convênio X, que é o atendimento em cirurgia de cabeça e pescoço. Então, qualquer pessoa jurídica que presta serviço, ela também tem que pagar o ISS, só que é o ISS de pessoa jurídica. Então, nesse ponto, a gente tem dois ISS diferentes, que às vezes a gente tem que pagar os dois. Paga o ISS do autônomo, paga o ISS da pessoa jurídica. O ISS da pessoa jurídica, ele vai incidir de forma diferente, também variando do município onde a sua pessoa jurídica está sediada. Então, dependendo do local, as taxas e as tarifas, o percentual de desconto também vai ser diferente. Continuando essa linha de raciocínio das tributações envolvidas, a gente vai falar primeiro do imposto de renda que vai inserir na pessoa física. Tudo que a gente está conversando aqui sobre essa parte de impostos, é importante que vocês entendam que quando mudar o governo, as leis mudam muito, são bem variáveis, e pode ser que essa palestra, muito em breve, fique obsoleta em alguns pontos, porque a gente não tem como adivinhar o que vai mudar. Recentemente, inclusive, as leis da CLT mudaram sobre aquela questão da pejotização, vocês devem ter ouvido falar. Então, a gente sempre tem que considerar que essa palestra, essa conversa que a gente está tendo, a gente está adotando um modelo atualmente vigente no Brasil, então a gente nunca sabe quando as coisas aqui vão mudar, principalmente nessa parte referente a impostos e tributação. Bem, como vocês podem ver nesse slide, eu tentei sinalizar para vocês as faixas de desconto de imposto de renda na pessoa física. A maioria dos colegas vai ter um recebimento que vai estar inserido nessa última linha que está grifada de vermelho, e isso aí você pode calcular, fazer uma estimativa do quanto que você calcula, que você espera receber durante um ano, aí você vai ter a sua faixa de desconto do imposto de renda. No caso, a maioria dos colegas, eu acredito que está na última faixa, e a alíquota aplicada, ou seja, a última faixa ganha mais do que 53 mil reais por ano, para a base de cálculo, e a alíquota aplicada nesses casos é de 27,5%. Mas um detalhe que a gente tem que sempre levar em consideração, que o imposto de renda da pessoa física, a gente tem a possibilidade de fazer algum tipo de restituição. Essa restituição, pessoal, é importante vocês entenderem
que ela não é uma restituição diretamente no valor a ser pago pelo imposto de renda. Na verdade, essa restituição, quando a gente bota o que é chamado de as despesas de livro-caixa, o que são despesas de livro-caixa? É o que você gasta, o que a lei entende que você gasta como condições para exercer a sua profissão enquanto profissional autônomo. Ou seja, se você exerce sua função de profissional autônomo num consultório, o aluguel do consultório, a energia que você usa do consultório, o telefone, internet, materiais de consultório, do tipo papelaria, enfim, até mesmo os materiais de consultório de uso mesmo médico, como gases, medicações, luvas, máscaras, tudo isso daí de insumos e até mesmo o salário da sua atendente ou da sua secretária, se você estiver contratando ela como pessoa física, né, se ela não for uma contratada de uma pessoa jurídica, vamos dizer, se você assina a carteira dela como pessoa física e você é o empregador dela, aquilo também vai entrar no seu livro caixa. Até mesmo o que você gasta para viagens de congressos, obviamente, viagens de trabalho, livros que vão te deixar, que são fundamentais para te deixar sempre atualizado, material de estudo profissional, enfim, inscrições no congresso, tudo isso que você pode, a Receita entende que você está gastando para poder manter-se atualizado e para funcionar enquanto profissional autônomo. Aquilo ali você pode sim abater do seu imposto de renda. Mas é importante que você saiba que não é um abatimento completo, porque o valor que você gasta no livro caixa, ele vai abater da sua base de cálculo, que é essa primeira coluna que vocês estão vendo aí no slide. Então, você não vai ter uma restituição integral daquilo que você gasta com essas despesas. Você vai ter, na verdade, ela vai diminuir a base de cálculo. Vamos supor que você tem uma renda anual de 100 mil por ano e você gastou 20 mil reais. Tudo isso, obviamente, tem que estar comprovado. No caso de você ser chamado para se explicar na Receita, vamos dizer que você tem uma renda de 100 mil reais como base de cálculo anual e que você tem 20 mil reais de documentados de despesa de livro caixa. Então, no caso, a base de cálculo vai incidir 27,5, não em cima de 100, vai incidir 27,5 em cima de 80, que é 100 menos os 20 mil da despesa do livro caixa. Então, não é que aqueles 20 mil que você gastou, você vai abater diretamente do que você tem a pagar como imposto de renda. Vai abater só da sua base de cálculo. Então, ele não volta integralmente para você, mas ele vai diminuir o percentual vai diminuir o valor inicial sobre o qual o percentual vai incidir para o desconto do imposto de renda. Então, não é uma coisa milagrosa você fazer livro caixa. Lembrando também que se o seu livro caixa não pode ser maior do que a sua receita como pessoa física, vocês têm que pensar que seria até incoerente, vamos dizer que a minha renda é de 100 mil reais por ano como pessoa física e eu gasto 120 mil reais de livro caixa. Então, para a Receita Federal, isso também vai parecer que é algum tipo de sonegação, algum tipo de fraude. É interessante que você tenha o seu livro caixa bem organizado e tudo aquilo que você declara no seu livro caixa, você tenha como comprovar. O ideal é que você tenha uma nota fiscal, um recibo, tudo direitinho e organizado para que você possa fazer esses descontos. Agora a gente vai falar dos impostos que vão incidir se você optar por receber não como pessoa física, para você receber como pessoa jurídica. Então vocês vão ver que essa modalidade de recebimento vai ser completamente diferente do ponto de vista de tributação. Se você receber como pessoa jurídica, vamos dizer que eu tenho uma empresa que presta serviços médicos, né, tem um CNPJ. Quando eu fizer um serviço médico, seja ele uma consulta ou uma cirurgia, eu não vou dar um recibo. Eu vou, na verdade, a minha empresa vai emitir uma nota fiscal para aquele paciente ou para aquele plano de saúde ao qual eu prestei o serviço médico. Então, nesse caso, é completamente diferente. A gente, no caso, vai receber pela pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica ela vai ter as tributações legais que vão incidir sobre esse seu ato médico. E quais são esses tributos? É o PIS, o COFINS,
a contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda de pessoa jurídica e o ISS da pessoa jurídica, que eu já falei que é diferente do ISS do profissional autônomo. O ISS de pessoa jurídica, por lei, atualmente, ele pode variar de 2 a 5% dependendo do município. Aqui em Fortaleza, o ISS da pessoa jurídica é de 3%, tá? Mas em São Paulo é mais, então dependendo do lugar que você estiver atuando, onde estiver sediada a sua empresa, né, que é o que vai definir a cidade onde o ISS vai, vai ser cobrado, ele vai variar, mas uma variação que por lei é determinada, que é no mínimo 2% e no máximo 5%. Então, por enquanto, aqui em Fortaleza, a gente está na nossa taxa de desconto de ISS de pessoa jurídica é de 3%. Lembrar que a gente aqui não está fazendo referência aos outros impostos que essa empresa vai pagar. Por exemplo, se a minha empresa, uma pessoa jurídica, eu tenho contratado uma secretária que faz como atendente de consultório e tudo, ela está como empregada da pessoa jurídica e não como uma empregada da pessoa física. Ou então uma funcionária que faz o serviço de cobrança, faturamento de guias de convênios, etc. E ela é contratada da pessoa jurídica e não da minha pessoa física, essa pessoa jurídica ela também vai pagar FGTS, vai pagar o INSS, né, que é a guia de recolhimento referente à contribuição previdenciária dessas funcionárias aí, mas isso daí não vai ser, não vai interferir diretamente no ato médico. Então, é por isso que a gente não vai detalhar. Esses impostos que eu estou falando aqui, que a gente está falando, focando nesse slide, que é o PIS, o COFINS, a contribuição social, o imposto de renda e o ISS, esses sim vão ter relação direta com o ato médico e vão variar de acordo com, esse tributo vai variar de acordo com o seu volume de produção, que é a receita, a produção da sua empresa, né? Esses outros impostos, como FGTS e INSS, eles não dependem da sua produção, eles vão ser impostos fixos referentes aos trabalhadores que prestam serviço para a sua pessoa jurídica. Quando a gente vai falar sobre pessoas jurídicas, fica interessante agora a gente fazer um contraponto entre pessoas jurídicas e cooperativas de trabalho médico, né? Quando a gente está falando no médico, eu estava falando sobre ato médico, e os impostos que vão incidir sobre isso daí, é importante que a gente entenda o seguinte: o médico, enquanto gestor daquela empresa ou daquela cooperativa, ele não vai necessariamente receber tudo pelo ato médico que ele pratica. Por exemplo, a empresa que eu administro, eu sou o diretor técnico e faço a parte de administração financeira, e isso não é um ato médico. Na verdade, qualquer administrador que a gente tivesse confiança ou que tivesse capacitado para fazer o serviço, poderia ser contratado para administrar e gerir a empresa e fazer a gestão financeira. Então, é importante que a gente, nesse momento, separe o que é honorário médico referente ao ato médico e o que é remuneração do médico exercendo uma função administrativa dentro da pessoa jurídica ou dentro da cooperativa. E isso faz muita diferença, porque o que o médico recebe como funcionário, digamos, prestando serviço administrativo para a pessoa jurídica ou para a cooperativa, é considerado como um emprego. E sobre isso vai incidir o imposto de renda de pessoa física, porque é um provento que ele está recebendo, como se fosse contratado por uma CLT, né? É como se fosse um salário que ele recebe para administrar aquela empresa ou para administrar aquela cooperativa. Então, ele vai ter que declarar aquilo ali na pessoa física dele, né? É uma coisa que vai ser tributada depois na pessoa física. E sobre aquilo ali também incide o INSS, que é obrigatória a contribuição previdenciária sobre qualquer valor que você vai receber. Então, nesse ponto, é importante que vocês pensem na hora de construir uma empresa de vocês, se for essa a opção que você fizer, na hora de construir uma cooperativa, na hora de construir uma pessoa jurídica, vocês têm que pensar que quem vai administrar aquela empresa ou aquela cooperativa
o sócio administrador, ele tem que receber um prolabore, isso é obrigatório por lei, e esse prolabore tem que ser, no mínimo, um salário mínimo, que é o que é aceito também por lei como remuneração mínima por um serviço prestado, por um salário prestado de forma contínua. Então, se você achar que aquele seu sócio que está recebendo, está exercendo uma função administrativa, ele merece um salário maior do que um salário mínimo, você tem que ter em mente que, no momento que você aumenta essa remuneração, também vai aumentar a incidência de imposto de renda de pessoa física e de INSS que vai incidir sobre esse prolabore do colega que está fazendo a parte administrativa. Então, é uma coisa a se pensar e que tem que ser considerada na hora de você optar ou não criar uma cooperativa ou uma pessoa jurídica. Na maioria dos casos de pessoa jurídica, não só da parte médica, mas de uma forma geral, os sócios administradores, eles optam por tirar apenas um prolabore simbólico de um salário mínimo, porque, como vocês vão ver, vale muito mais a pena ele receber como pessoa, pelo ato médico como pessoa jurídica, como lucro, na verdade, que ele vai ter da empresa, né, vai ser um lucro já tributado na pessoa jurídica, do que ele receber e ainda ter que descontar mais na pessoa física. Então, é uma coisa que tem que ser pensada. O imposto de renda na pessoa jurídica é uma coisa um pouquinho mais complicada do que o imposto de renda na pessoa física. No caso, esse imposto costuma ser calculado de forma trimestral. A guia de imposto de renda de pessoa jurídica e de contribuição social costuma ser emitida pelo contador de 3 em 3 meses. Então, a empresa paga trimestralmente e baseado no movimento, ou seja, na quantidade de nota fiscal, nos valores das notas fiscais emitidas no período. Vamos dizer, de 1º de janeiro até 31 de março é o primeiro trimestre. As notas fiscais emitidas pela empresa durante aquele período, elas vão ser, os valores brutos vão ser somados e aquele valor bruto representa a base de cálculo para o imposto de renda e para a contribuição social daquele trimestre. Isso também vai ser a base de cálculo para os outros impostos, só que aqueles outros impostos, eles vão, o ISS, o PIS e o COFINS, eles são pagos mensalmente, mas a contribuição social e o imposto de renda de pessoas jurídicas são pagos trimestralmente. E como é que existe como é que é calculado o imposto de renda da pessoa jurídica? O imposto de renda da pessoa jurídica, a gente pode fazer opções, dependendo, isso é interessante realmente você conversar com o contador da sua empresa. Você pode optar pelo lucro presumido, lucro real ou pelo lucro simples, né, que é o chamado imposto simples, né? Lucro arbitrado, pessoal, na verdade, não cabe, assim, eu coloquei só porque são as formas de lucro que existem na pessoa jurídica, só para você saber, mas o lucro arbitrado, na verdade, é um lucro que vamos dizer, numa fiscalização, o auditor ou o fiscal, ele vai lhe colocar como punição. Ele vai, vamos dizer, suspeita que você tem uma fraude, tem lá as provas que você fraudou o imposto de renda, fraudou o valor lá, e ele vai estipular que você deve ter tido uma produção aí, você deve ter tido uma base de cálculo de X mil reais. E ele vai considerar que aquele lucro, vai supor que o seu lucro foi aquilo ali, independente de você ter, ou você não vai mais ter condições de interferir, né? Isso aí, obviamente, só acontece quando ele realmente pega uma fraude. Mas, então, essa modalidade de lucro não vem ao caso. O que na verdade você vai ter que escolher junto com o seu contador é se você vai optar pelo lucro presumido, pelo lucro real ou pelo lucro simples. Não existe o melhor ou o pior, tudo vai depender das condições da sua empresa. Normalmente, se você tiver uma empresa que tem um volume de funcionários muito grande, muitas secretárias, muitos prestadores de serviço que são contratados CLT pela empresa, é provável que você se beneficie do lucro simples. Mas se você tiver um quadro de funcionários bem enxuto, o que a maioria das empresas de serviço médico trabalha com isso, normalmente vai ser melhor você optar pelo lucro presumido. Por isso que ele está grifado
no slide, mas assim, a maioria opta por isso, mas não quer dizer que você tenha que optar. É interessante você saber que existem essas outras formas para poder discutir com o contador. Mas, considerando o lucro presumido, como é que ele funciona? Vocês podem ver aí no slide que o lucro presumido, ele funciona como também um percentual daquilo que você calcula o lucro presumido como um percentual da produção bruta da empresa no trimestre. E sobre aquele percentual vai incidir 15% de imposto de renda. Então, na verdade, o cálculo é você fazer 32% do valor bruto e 15% desse resultado, que dá, na verdade, multiplicar 32 por 15, que dá no fim das contas, dá um imposto de renda em torno de 14, alguma coisa por cento. Então, de quase 15% é o imposto de renda de pessoa jurídica, que se vocês lembrarem do imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda da pessoa física, naquela alíquota que a gente considera que a maioria dos colegas está, é de 27.000%. Então, a gente tem aí uma diferença razoável de imposto de renda entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Óbvio que a gente tem que também considerar os outros impostos que vão incidir sobre isso daí. Além disso, a gente também tem que considerar que você tem um adicional de imposto de renda que pode ser cobrado se aquele valor ultrapassar um limite que é considerado máximo de produção. Se você tiver uma produção superior a 60 mil naquele trimestre, o que ultrapassar aquele valor de 60 mil, você vai ter que pagar ainda 10% do que passar daquele valor. Então, pode ser que o seu imposto de renda não seja só de 14 e alguma coisa por cento, seja um pouco maior se você tiver uma produção trimestral na sua pessoa jurídica superior a 60 mil por trimestre. Continuando agora com a outra modalidade, a última que a gente tem, que são as cooperativas. As cooperativas, elas nasceram lá pelo final do século XIX. O cooperativismo, ele veio como uma oportunidade para gerar mais oportunidades no mercado de trabalho, principalmente para aqueles jovens que não tinham muita experiência, o mercado de trabalho estava mais difícil, aquela questão da industrialização que estava crescente, e onde os vínculos empregatícios estavam sendo discutidos. Então, o cooperativismo ele nasceu nesse contexto, né, nesse momento histórico. Bem, e o que é que são cooperativas? Para que elas servem? Quais são os princípios que regem as cooperativas atualmente? As cooperativas, elas têm como princípios básicos garantir uma remuneração justa aos sócios cooperados, viabilizar o aperfeiçoamento por intermédio de cursos e treinamentos e fazer uma distribuição de sobras ou de perdas entre aqueles sócios que colaboram com a formação do resultado do período. Ou seja, aquele sócio que não está produzindo, ele não vai ter participação nem nos lucros, só vai receber quem estiver produzindo. E se a cooperativa der prejuízo, o prejuízo também vai ser rateado entre os sócios. E tudo isso baseado na produção. Quem produz mais, ganha mais. Quem produz menos, ganha menos. E, da mesma forma, os prejuízos. Os prejuízos, eles também vão ser proporcionais à produção de cada um. E aqui no Brasil, a gente tem legislação para tudo, né? Vocês já devem ter percebido. Diferente de outros países, aqui no Brasil a gente não pode montar uma pessoa jurídica ou uma cooperativa que seja e fazer o modelo de funcionamento da nossa cabeça. Na verdade, a gente tem que escolher um dos modelos que já existem disponíveis legalmente e a gente tentar adaptar a nossa empresa, a nossa pessoa jurídica, a nossa cooperativa, dentro daqueles modelos que a lei brasileira permite que exista. Então, tanto as pessoas jurídicas como as cooperativas, eu não posso juntar um grupo de pessoas e dizer, eu acho que a minha pessoa jurídica deve funcionar assim, assim, assado, e criar regras próprias. A gente pode criar regras próprias, mas dentro de um limite daquilo que a lei considera essencial. Então,
qual é a definição de cooperativa a nível legal, a nível de legislação? Precisa ser uma sociedade de no mínimo 20 pessoas, no caso pessoas físicas, e, salvo engano, agora eles até baixaram para 10 recentemente. Agora parece que a partir de 10 pessoas pode fazer você já pode criar uma cooperativa. Mas como essa informação aqui eu tirei dessa referência, essa referência ainda é de 2005, então o texto eu trouxe para vocês uma transcrição, por isso que eu fiz questão de não alterar. Então, uma sociedade de no mínimo 20 pessoas físicas, mas atualmente a gente considera 10, com interesse em comum, economicamente organizada de forma democrática, isto é, com a participação livre e igualitária dos cooperados, aos quais presta serviço, sem fins lucrativos. Ou seja, a cooperativa não tem fins lucrativos. Ela não lucra. Quem lucra é o cooperado. Então, do ponto de vista de lei, ela não considera que a cooperativa tem fins lucrativos. O lucro não se acumula dentro da cooperativa. O lucro é distribuído entre os cooperados. O que a cooperativa fica para ela é só o que é suficiente para pagar, para quitar as despesas de funcionamento, né? Energia, internet, aquelas coisas todas. Qualquer tipo de empresa que tenha por objetivo gerar lucro, ela não pode ser enquadrada como na categoria de cooperativa. Já falamos o que é uma cooperativa, como é que são os princípios, se você quiser formar uma cooperativa ou receber por uma, mas existe um conceito que é um pouco mais complexo e talvez um pouco até controverso para alguns especialistas dessa parte contábil e tributária, que são as cooperativas de pessoa jurídica. Alguns colegas, a gente tem alguns grupos de Salvador, no Espírito Santo, que eles estão fazendo cooperativas de pessoa jurídica. Aqui em Fortaleza também eu já conheço alguns grupos que estão caminhando por essa opção. Mas como é que funciona uma cooperativa onde tem pessoa jurídica? No caso, a pessoa jurídica ela vai ser como se fosse um cooperado dentro daquele grupo de cooperados de pessoas físicas que já existem. Não dá para você fazer uma cooperativa só com pessoa jurídica. Você tem que também ter alguns cooperados na forma de pessoa física e onde você depois vai inserir também outros cooperados na forma de pessoa jurídica. Então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Uma cooperativa de médicos aqui de Fortaleza. A gente vai ter o médico A, o médico B, o médico C e o médico D. E a gente vai ter a pessoa jurídica X, que vai funcionar como um outro cooperado, a pessoa jurídica Y, que vai ser um outro cooperado, a pessoa jurídica Z, que vai ser um outro cooperado da cooperativa. Então, nesse caso, a pessoa jurídica ela tem que ter a mesma finalidade e o mesmo objetivo dos outros cooperados de pessoa física. Não dá, por exemplo, para ser uma cooperativa de médicos, onde você tem médicos como pessoa física, e a pessoa jurídica ser uma pessoa jurídica que presta serviços advocatícios, ou serviços que não estão correlacionados, que não são exatamente a mesma atividade econômica e o mesmo serviço prestado pelas pessoas físicas que estão fazendo parte, que estão compondo a cooperativa. Então, precisa haver uma concordância, uma sobreposição do que a pessoa jurídica é e foi constituída com aquilo que a cooperativa coloca como regra para se formar, para ser um cooperado. Ou seja, é como se aquela pessoa jurídica que vai se tornar um cooperado da cooperativa, ela tem que obedecer aqueles mesmos critérios. Por exemplo, uma cooperativa médica, ela vai dizer que tem que ter, o médico tem que ter um CRM ativo, que tem que ter uma formação assim, uma formação assada, esse documento, e ele tem que praticar esses atos aqui. A pessoa jurídica tem que se inserir nisso daí. Não dá para ser uma coisa diferente, né? Então, existe essa brecha na lei para fazer essa associação de pessoas jurídicas com cooperativas. Mas, como eu disse, alguns, inclusive o meu orientador lá do TCC, do trabalho de conclusão da gestão hospitalar, ele era meio reticente, ele achava que isso poderia ser passível de algum questionamento legal no futuro. Mas a gente sabe que o meu papel é trazer para vocês o que é que está rolando
no Brasil afora, e isso a gente sabe que tem que estão seguindo por esses caminhos também. E por que é um assunto tão controverso? Na verdade, porque embora a lei abra essa brecha para haver uma cooperativa que aceite uma pessoa jurídica como cooperado, a, a tributação disso daí ainda é uma coisa meio questionável. Tanto que eu fiz que está projetado agora, eu fiz esse esqueminha retirei da minha monografia, do meu TCC, que é esse o modelo que está sendo praticado pelas cooperativas médicas que estão aceitando pessoa jurídica como parte da cooperativa, né? Para não haver uma bitributação, no caso, o ato médico, quando a cooperativa faz, porque assim, cada vez que entra um dinheiro numa pessoa jurídica, seja ela uma cooperativa, uma firma, qualquer coisa, esse dinheiro tem que ter uma nota fiscal. Se você não emitir, se entra um dinheiro na conta bancária de uma cooperativa ou de uma pessoa jurídica e esse dinheiro não tem uma nota fiscal que justifique a entrada desse dinheiro, para os órgãos fiscalizadores, esse dinheiro é dinheiro sujo, é algum tipo de fraude que aquela pessoa jurídica está cometendo. Porque se é uma empresa jurídica, se é uma pessoa jurídica que presta serviço, a única forma de entrar dinheiro na conta de duas formas. Ou se os sócios fizeram um aporte de capital, se os sócios bancarem o dinheiro, né, assim, estão injetando dinheiro na pessoa jurídica, ou se ela prestou um serviço para alguém. E se ela prestou um serviço para alguém, essa entrada de dinheiro tem que estar atrelada a uma nota fiscal. Ou seja, quando a cooperativa vai lá para a fonte pagadora, que é o convênio ou o paciente que prestou o serviço para ela vai emitir, e ela vai receber o dinheiro, receber o honorário, ela vai emitir uma nota fiscal. Então, vai ter a nota fiscal da cooperativa. E sobre aquela nota fiscal vão incidir aqueles impostos todos que a gente já falou. PIS, COFINS, ISS da pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido. Bem, aí a cooperativa vai ter que repassar para o cooperado. Nesse caso, a gente vai ter como cooperado uma pessoa jurídica. Só que a pessoa jurídica, para receber, pessoal, ela precisa emitir uma nota fiscal também. Então, no caso, quando a pessoa jurídica vai emitir a nota fiscal, em teoria, sobre aquele valor que ela está emitindo a nota fiscal, vai incidir PIS, COFINS, todos esses impostos de novo. Mas, para alguns juristas, isso seria uma bitributação, porque o ato foi o mesmo. E a cooperativa está fazendo apenas um repasse. Então, os contadores e os advogados que defendem essa forma de funcionamento, eles declaram nessa nota fiscal do imposto de renda de pessoa jurídica, aliás, na nota fiscal da pessoa jurídica, como se alguns desses impostos tivessem sido descontados na fonte. Então, para não haver bitributação. Só que esse é o ponto onde alguns outros especialistas da área contábil, da área jurídica, acham que pode haver algum tipo de questionamento futuro se realmente não vai ser cobrado, não vai ser gerado uma dívida, um passivo que possa ser cobrado depois. Mas esse é um modelo que eles estão praticando aí pelo Brasil afora e que, pelo que eu estou vendo, ele está se espalhando. Não sei até quanto tempo isso vai ainda caber algum tipo de questionamento ou se vai ser realmente abraçado e aceitado, né? A gente nunca sabe quando as leis vão mudar e quando o que é que vai dar na cabeça desses órgãos fiscalizadores quanto a isso aí. E o objetivo dessa conversa que a gente está tendo é exatamente abrir a cabeça de vocês para essas possibilidades. Eu não me acho... eu ainda me considero leigo no assunto, não acho que sou nenhum especialista nisso daí. Lógico que eu dei uma estudada, pesquisei para poder fazer esse TCC e fazer essa palestra, mas sou longe de ser um especialista nesses assuntos. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é buscar realmente discutir e entender para poder, quando a gente vai conversar com um contador, com um advogado, a gente não ir tão verde, não ir tão despreparado para ter essa conversa. Então, vocês vão poder se informar melhor depois, pelo menos vão estar sabendo que existe, mais ou menos poder conduzir essa conversa.
Para a gente finalizar e tentar dar uma melhorada, uma organizada nas ideias, eu fiz aqui uma simulação de um recebimento hipotético de R$ 10.000. Lógico que como essa simulação a gente está fazendo como exemplo, fica impossível da gente considerar se você vai ter ou não livro caixa para declarar, aí que você iria abater um pouquinho do seu imposto de renda de pessoa física, se você tem ou não, várias nuances e particularidades que é impossível a gente homogeneizar, né, para todos os casos. Mas é uma simulação que vai dar para vocês uma ideia de como é que fica essa tributação nas diversas modalidades de recebimento. Então, vamos lá para essa tabela. Quando vocês observam aqui nas colunas, a gente tem um recebimento hipotético de R$ 10.000 como pessoa física. Esses R$ 10.000 na pessoa física, vocês vão descontar 27.000% de imposto de renda sobre esse valor bruto, que vai dar em torno de R$ 1.923, né? E você ainda vai descontar, pode ainda descontar o INSS, se for o caso, se você já não tiver descontado em outra fonte pagadora, né, sobre o teto do INSS. Em teoria, você não é obrigado a pagar o INSS como pessoa autônoma, em teoria. Mas, para algumas pessoas, você é obrigado a registrar, inclusive se você for como cooperativa, mesmo recebendo como pessoa física, a cooperativa é obrigada a fazer o desconto como fonte pagadora, né? Obviamente, você não vai pagar na pessoa física nada de pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS, e o ISS, esse ISS que eu estou falando aqui, é o ISS, como eu já disse, de pessoa jurídica, né? O ISS de pessoa física, que é o ISS do autônomo, você vai ter que pagar independente da modalidade que você vai escolher, tá? Então, sobra como valor líquido um valor de R$ 8.000, como eu disse, numa hipótese de R$ 10.000 e que você não descontou nada de livro caixa, não tem outros descontos para fazer e não teve outras retenções que vão abater desse teu imposto de renda. A carga tributária, então, fica em torno de 19,24%, porque aqueles 27.000%, ele descontou do valor bruto, né? Descontou da base de cálculo. Então, você tem aí um valor total de 19,24% de tributação. Cooperativa de pessoa física. A cooperativa de pessoa física, ela, no caso, você vai ser um cooperado e vai receber como pessoa física e tudo aquilo vai ser declarado no seu imposto de renda de pessoa física. Então, por exemplo, pela uma Unimed da vida, se eu receber R$ 10.000 como cooperado da Unimed, vai ser descontado o imposto de renda de pessoa física na fonte, que ele pode ser até que não desconte esse valor inteiro, mas se você for descontar, depois somar com as suas outras rendas, com certeza você vai ter que completar, né? Vai, como eu falei, o INSS, que é obrigado às cooperativas de serviços, elas descontarem do trabalhador do cooperado. Vai descontar o PIS, o COFINS e o ISS da cooperativa. Esse assunto até já foi motivo de debate, de questionamento jurídico e tudo, mas hoje em dia já tem uma jurisprudência dizendo que as cooperativas de serviço, elas são obrigadas a recolher sim PIS e COFINS. Eu particularmente discordo, mas já é caso julgado. Inclusive as cooperativas que não tinham se preparado para isso daí, que não tinham dinheiro guardado para pagar o passivo da dívida de PIS e COFINS, elas quebraram, né? Então, a gente tem algumas cooperativas que quebraram porque não tinham dinheiro, entraram na justiça para não pagar o PIS e COFINS, mas não guardaram dinheiro, perderam na justiça, foram obrigadas a pagar, não tinham com o que, e a cooperativa quebrou. Então, na verdade, toda cooperativa tem que pagar PIS, tem que pagar COFINS e ainda tem que descontar o ISS de pessoa jurídica. Então, a carga tributária, no final das contas, fica de cerca de 35%, o que você vai receber líquido, obviamente, como eu disse, também tudo isso num conceito
bem geral, né, sem levar em conta as particularidades, livro caixa de cada um, né, você vai receber somente cerca de R$ 6.478. Se você receber esses mesmos R$ 10.000 como pessoa jurídica, né, você vai receber, obviamente, você não vai pagar como imposto, não vai pagar imposto de renda de pessoa física, você vai declarar o valor líquido que você vai receber no seu imposto de renda de pessoa física apenas para comprovar a renda. Você vai declarar lá num local, o seu contador vai saber explicar isso daí, num local onde você declara lucro isento de tributação, lucro já tributado. Ou seja, se você já pagou o imposto de renda por aquele ato na pessoa jurídica, você não pode pagar de novo na pessoa física, senão você está pagando imposto de renda 2 vezes. Então, isso seria uma bitributação. Por isso que você receber por pessoa jurídica, você vai pagar só o imposto de renda de pessoa jurídica e não paga o imposto de renda de pessoa física, mas você vai declarar aquele valor líquido para poder comprovar a renda, porque senão você não vai poder justificar os bens que você tem se você tiver um recebimento alto pela pessoa jurídica, você tem que ter algum tipo de renda para poder justificar as coisas que você vai ter, o patrimônio que você vai fazer, né? Então, você vai pagar o imposto de renda de pessoa jurídica, imposto de renda de contribuição social, PIS, COFINS, enfim, todos esses descontos que vai dar em torno ali de 14,33%. Esse é o total de desconto da pessoa jurídica, isso supondo que a sua pessoa jurídica também só tem um faturamento, né, ela só tem uma produção de até R$ 60.000 por trimestre. Mais do que isso daí, ainda pode ter um adicionalzinho de imposto de renda, que vai aumentar um pouquinho isso daí. Pessoal, assim, agora até fazendo uma correção aqui para vocês, eu tinha até dito que era 14% o desconto de imposto de renda de pessoa jurídica. Na verdade, 14% é o imposto total que rege a pessoa jurídica. O imposto de renda de pessoa jurídica é de 4,88%, né, que é aquele valor de 32 vezes 15, né, então dá 4,88. Então, 14,33% é o imposto de renda de pessoa jurídica. Tá certo? Na verdade, os impostos totais que incidem sobre a pessoa jurídica. O imposto de renda de pessoa jurídica, ele gira em torno de 4,8%. Acho que deu para vocês terem uma ideia com essa simulação. Como eu disse, é uma simulação grosseira. Tem vários outros aspectos menores que não podem ser levados em consideração, porque vai variar de caso a caso, mas deu para vocês terem ideia de como faz diferença você escolher uma modalidade ou outra, principalmente do ponto de vista tributário, do que você vai pagar de imposto. Mas, assim, fazendo as considerações finais, né? O que eu acho que ficaria de dica ou de recomendação para vocês? Primeiro, quando você vai escolher uma modalidade ou outra, você tem que pensar nos honorários líquidos que você vai tirar de cada modalidade. Por que eu estou falando isso? Às vezes você vai receber um valor de um convênio maior, mas você recebe como pessoa física, então o que vai sobrar para você como valor líquido vai ser menor do que às vezes você receber um valor bruto um pouquinho menor, mas receber, por exemplo, como uma pessoa jurídica. Então, você não pode comparar valores brutos, você tem que comparar valores líquidos. Então, sempre considere, eu vou fazer aqui uma cooperativa e em vez de eu ganhar R$ 100 na consulta, eu vou ganhar R$ 120. Mas, em compensação, a carga tributária da cooperativa é muito maior e eu vou ter que, o meu líquido vai acabar saindo menor do que o líquido de eu receber R$ 100 diretamente. Então, tudo isso vocês têm que considerar na hora de escolher a modalidade de recebimento. Em vez de você comparar o valor bruto, você tem que comparar os valores líquidos, né? Tributação é importante, pessoal, como a gente discutiu aqui, mas também não é tudo. A gente tem que considerar os custos de cada modalidade, né? Para eu ter uma pessoa jurídica, eu vou ter que ter um contador, eu vou ter que ter uma pessoa que faça normalmente o faturamento das guias, a gestão, tudo isso aí, cobrança.
a pessoa jurídica, para funcionar, para ela não ser uma empresa fantasma, ela tem que ter uma sede. Essa sede tem que estar num lugar, numa sala, que se não for própria, vai ter um aluguel para pagar, vai ter que ter energia, vai ter que ter internet, vai ter que ter telefone. Então, não é uma maravilha simples de você pegar e, eu vou receber pela pessoa jurídica e vou fazer isso. Não, a pessoa jurídica, ela tem custos, ela tem despesas envolvidas. Lembrando que também tem os funcionários, tem o sócio administrador ou sócios administradores, se for mais de um, que vão precisar receber um prolabore. Então, aquela simulação que eu fiz não está levando em consideração nada disso. Então, você também tem que pesar se os custos daquela pessoa jurídica, na hora que você diluir pelo recebimento, se eles vão se pagar ou não. Também você tem que pesar se a sua pessoa jurídica vai ser enxuta o suficiente para poder lhe dar um lucro maior do que o lucro de você, de repente, receber direto como pessoa física. Além disso, a gente ainda tem que considerar taxas de administração, no caso de cooperativas, e também o abatimento do livro caixa, como eu já falei, na pessoa física. Se você tiver despesas que você pode lançar no livro caixa, você vai ter um valor menor na base de cálculo, onde vai incidir aquele imposto de 27,5%. E ainda como considerações finais, eu acho importante a gente pontuar que as questões jurídicas referentes à responsabilidade de um sócio e de um cooperado são diferentes. Quando você faz uma sociedade numa pessoa jurídica, é quase como se você estivesse fazendo um casamento. Então, se você não confia, não tem um nível de relação de confiança muito estreito com aqueles sócios que você vai se juntar para formar a pessoa jurídica, de repente um ato ilícito, alguma bobagem que o seu sócio vai fazer, vai acabar respingando em você e a responsabilidade vai ser da pessoa jurídica da qual você faz parte. E enquanto sócios, dificilmente você vai conseguir se desvencilhar o seu CPF daquele CNPJ. Já no modelo de cooperativa, por exemplo, já está descrito em lei que cada cooperado é responsável pelos seus atos individuais. Então, fica muito mais fácil, de repente, de você associar com uma pessoa que você não conhece ou não confia ou não quer ter um vínculo muito estreito, na forma de uma cooperativa onde a besteira que ela fizer, ela vai responder e não vai respingar tanto em você. No máximo, vai interferir no patrimônio da cooperativa, se a cooperativa for acionada do ponto de vista jurídico. Mas você, como pessoa física, não vai responder por um ato ilícito ou por um mau ato daquele cooperado. Né? Vai respingar, pelo menos, só no nome da cooperativa e só no patrimônio que é da cooperativa e não necessariamente naquilo que é seu. E, por último, mas não menos importante, tem também os valores intangíveis para a classe médica da modalidade que você vai escolher. Né? Então, às vezes você vai ter uma modalidade que você vai ganhar um pouco menos, mas que você vai estar ganhando mais no futuro do ponto de vista de agregação da classe médica e de você, de repente, no futuro não ser canibalizado pela forma de pagamento que você escolheu. De repente, você vai escolher uma forma de pagamento que hoje está te dando bem, mas você perde o âmbito da defesa médica e daqui a pouco a sua fonte pagadora, aquele seu convênio vai te canibalizar, vai te escravizar e o jogo vira e você começa a virar refém daquilo que antes você estava numa relação de igualdade. Então, assim, eu acho que é importante você sempre considerar os valores éticos e aquilo também que vai fazer bem do ponto de vista profissional. Eu vi vários modelos pelo Brasil afora aí que estão aplicando, mas eles não... eu não vejo uma receita de bolo, uma receita mágica. Então, cada um tem que buscar mesmo o seu caminho e aceitando essas particularidades locais. Então, eu acho que realmente vocês têm que buscar, dentro de preceitos éticos, aquilo que vai fazer melhor para você, mas para a classe médica como um todo. Obrigado, pessoal.